Ora, muito bom dia a todos e a todas, bem-vindas. Um prazer, um privilégio que ainda temos, não é, de estarmos juntos, mesmo virtualmente, aqui na nossa igreja virtual. Agradeço muito a Deus por isto e hoje vamos continuar na nossa série de estudos avulso, é número 4 e tem por título, no brasileiro é Quem avisa, amigo é. Em português é um pouquinho mais extenso, mas é quem te avisa, teu amigo é. Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso. O Senhor tem tudo sob controle. O Senhor é mesmo nosso amigo. E o Senhor, como tal, nos avisa. Envia avisos atrás de avisos para que o seu povo desperte, para que o seu povo se consciencialize, não só do tempo em que estamos a viver, mas também da necessidade de uma inteira e completa consagração. Obrigada, Pai, pelos avisos. Obrigada pelas suas manifestações de amor para conosco, para com todos nós. Obrigada porque ainda nos está a dar tempo, espaço e oportunidades que nós queremos aproveitar. Por isso, querido Deus, esta oportunidade que temos mais uma vez de mergulhar um pouquinho mais na sua palavra, queremos ouvir a sua voz, fale conosco através do seu Espírito, Senhor. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar com uma citação das Meditações Matinais Maranata, do dia 22 de janeiro. São umas meditações que quem não conhece eu aconselho vivamente a que todos leiam. Elas são riquíssimas no conteúdo, porque elas seguem uma linha cronológica de eventos que são os eventos que estão imediatamente antes do tempo de angústia. Então, neste dia 22 de janeiro, diz o seguinte: estudai o Apocalipse, em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Portanto, temos aqui um dado importante. E depois diz: deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Então é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos conhecer mais do que conhecemos neste momento. E por outro lado, também porque Deus nos está a dizer que as histórias, os capítulos, as situações do livro de Daniel, elas vão se repetir. Então é a forma didática de Deus nos ensinar. É mostrar-nos o que vai acontecer através daquilo que já aconteceu. E digo-vos, irmãos, que hoje não vamos detalhar os capítulos, mas numa outra altura, provavelmente faloemos. Porquê? Porque é impressionante os paralelos, desde o capítulo 1 até ao capítulo 12, como eles estão e vão se repetir. Eu cada dia fico fascinada com estes ensinamentos, com esta forma de Deus nos ensinar e como é que já tudo estava lá, tudo. Pronto, mas então vamos hoje aqui, porque não podemos fazer tudo uma vez, vamos começar pelo capítulo 5, no versículo 7. Nós não vamos ler tudo, mas só queria referir o seguinte: lembram-se daquela situação em que o Deus, através de uma mão, não é, começou a escrever na parede no tempo do rei Belsazar aquela mensagem, e o rei chamou quem lhe pudesse dar a interpretação daquele escrito. E ofereceu o terceiro lugar no reino, não é? Ele disse que a pessoa que conseguisse fazer isso seria o terceiro governante. Ok. Porquê que ele disse que era o terceiro governante? Porque ele próprio, Belsazar, era o segundo. Ele não era o primeiro. Ele era o segundo. O seu pai, Nabonido, era o primeiro. Então nós temos aqui uma circunstância que é Babilônia,
temos 2 reis em Babilônia, um visível e outro invisível. E temos um Daniel, que era o que iria interpretar o escrito, ou seja, iria dar a revelação, iria mostrar, iria explicar, porque seria através dele que Deus iria falar. Ok, muito bem. O que é que Daniel estava em Babilônia, mas havia um outro profeta que não tinha ido para Babilônia e que também era profeta de Deus e que já tinha dado muitas instruções de como é que o povo se deveria comportar, porque estavam na iminência de serem levados cativos para a Babilônia. Então, irmãos, nós estamos exatamente aqui. Exatamente aqui. Nós hoje, dia 27 de junho de 2022, estamos exatamente aqui. E a história se repete. Ou seja, nós, o que Deus pretende é mostrar-nos que nós podemos ser os Daniéis no meio desta Babilônia, onde existem 2 reis. Neste momento, a Babilônia tem 2 reis, um visível e outro invisível, e temos também uma situação em que um profeta nos está a advertir de como devemos proceder, porque estamos na iminência de que a Babilônia mística, a Babilônia atual, venha fazer muitos de nós cativos e nos leve para o exílio. Entendem, irmãos? Isto é muito significativo, porque é exatamente isto que está a acontecer. Então, vamos descodificar aqui. Em primeiro lugar, vamos abrir em Jeremias, porque Jeremias fala-nos precisamente, falava, e Deus está-nos a falar hoje de como o que iria acontecer. Não vamos ler aqui os conselhos todos do profeta Jeremias, mas no capítulo 51, ele diz o seguinte, no versículo 45 e 46. Jeremias 51, 45 e 46. Saí do meio dela. Reparem que isto já tinha acontecido antes. E Deus tinha dito mais ou menos estas palavras a quem? Lembram-se? Muito tempo antes, Deus já tinha dito isto, que depois repetiu através do profeta Jeremias e está repetindo hoje no livro do Apocalipse. Então, a quem é que Deus tinha dito estas palavras? A Abraão. Abraão não estava em Babilônia? E o que é que Deus disse a Abraão? Sai da Babilônia. Então, irmãos, vejam como a história se repete. É impressionante. E nós precisamos de ter este entendimento. Então ele diz, sai do meio dela, ó povo meu. Isto é muito bem conhecido de nós. E salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. Irmãos, estas palavras são para nós. E vocês podem dizer, mas nós não somos Babilônia. Não, efetivamente nós não somos Babilônia. Nós já saímos fisicamente da Babilônia. O problema é que a Babilônia ainda não saiu de nós, de muitos de nós. A mesma forma de pensar, o mesmo raciocínio, a mesma racionalização, as mesmas desculpas, a mesma forma de proceder. E se não, lembram-se, neste mesmo episódio, quando Daniel, eu já falei isto várias vezes, mas vou voltar a repetir, quando Daniel vai falar depois com o rei Belsazar, o que é que ele lhe diz? Olha, conta-lhe a história do avô, não é do rei Nabucodonosor. E depois diz no versículo 22, e tu,
Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Então, irmãos, o espírito de Babilônia ainda está instalado em muitos de nós. Sabemos e não fazemos. Então, o apelo que Deus está a fazer-nos hoje, em repetição do que aconteceu aqui através do profeta Jeremias, é o mesmo. Sai dela, povo meu. Sai dessa forma de pensar, sai dessa maneira de raciocinar da Babilônia. Sai, porque tu és povo meu. Continuando, versículo 46. Não desfaleça o vosso coração. Então, temos aqui uma mensagem de esperança. Nem temais pelo rumor que se ouvir na terra. Olha, Deus é maravilhoso. E Deus está-nos a dizer, está-nos a avisar, não temam, porque vão ouvir-se rumores. Aliás, nós já temos estado a ouvir rumores. Lembram-se? Nós já ouvimos rumores aqui há uns anos atrás do terrorismo. Depois, as pessoas andavam aterrorizadas com os ataques terroristas. Eu tenho para mim que este foi o primeiro vento que Deus segurou, o terrorismo. Depois tivemos outros rumores que apavoraram o mundo inteiro no final de 2019, início de 2020. Foi ou não foi? Rumores. Ia morrer toda a gente com um vírus assassino que era invisível e que fazia isto e aquilo. Não temam. Segundo vento. C19. Terceiro vento. O que é que temos agora? E que está a apavorar as pessoas? A guerra. Vamos ter um quarto vento, porque a Bíblia diz que Deus segura os 4 ventos. Provavelmente que esse quarto vento será a fome, que já se começam a ouvir rumores. Mas o que é que Deus nos está a dizer? Deus é maravilhoso, está a dizer, não temam, não temam pelo rumor que se ouvir na terra, pois virá num ano, isto é importante, num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Irmãos, isto é tudo para nós, tudo, é impressionante como é que Deus dá detalhes. Mas nós também sabemos que nós somos povo de Deus, da mesma forma que Jeremias estava a falar para o povo de Deus. E eu durante muitos anos interpretei aquela passagem de Apocalipse 18, não é? 4, que diz, está a falar da Babilônia, sai dela, povo meu. Lembram-se, nós adventistas, durante muitos anos, nós interpretávamos isso, que era um chamado que nós íamos fazer às pessoas que estavam lá fora na Babilônia e que também eram povo de Deus. Mas nós também somos povo de Deus. E aqui Jeremias, ele está a falar literalmente para o povo de Israel. Então, por que é que Deus hoje não estará também a falar para nós adventistas do 7º dia? É claro que sim. Mas Deus diz também um paralelo entre nós e o livro de Daniel, que havia alguns, não eram todos, que eram entendidos. Eram entendidos. Eram entendidos numa coisa que é uma ciência e que é poucas vezes falada. 1 de Crônicas 12:32 diz que 200 homens da tribo de Issacar eram entendidos na ciência dos tempos. Para quê? Para saber o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Ou seja, Israel, que é o povo de Deus, só vai saber o que deve fazer sem se apavorar, sem se aterrorizar, se for conhecida uma ciência, que é a ciência dos tempos. Irmãos, estamos a perceber o que é que está aqui? Isto é muito significativo. Não dá para dizer hoje tudo, mas a pouco e pouco nós vamos chegar lá.
Vamos abrir em Daniel novamente, capítulo 9. Vamos ler o versículo 22 e depois o versículo 2. Daniel 9, 22, e eu vou ler. Diz o seguinte: o anjo Gabriel veio falar com Daniel. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Irmãos, isto é o que Deus quer de nós. Sábios e entendidos. Não só sábios, mas entendidos. Versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então isto quer dizer o quê? Que ele entendeu, ele teve entendimento, porquê? Porque ele estava a fazer o quê? A estudar as profecias do profeta quê? Jeremias. Da mesma forma que nós hoje estamos a estudar as profecias do profeta Daniel e Jeremias também. E para isso precisamos de entendimento, irmãos. Há muita coisa escondida nestas profecias. Precisamos de entendimento, precisamos de colírio. Não é por acaso que Deus diz à igreja de Laodiceia que ela deve pedir o quê? Comprar, não é pedir. Comprar. Compra de mim o quê? Ouro. Colírio. Irmãos, esta compra exige que nós demos alguma coisa em troca. Alguns de nós têm que dar o tempo. Porque é mais agradável, talvez, passar tempo com outras coisas. Então, o pagamento que alguns de nós vão ter que fazer é no tempo, investir tempo no estudo destas coisas. Outros irão ter que dar outras coisas em troca, moeda de troca. Por isso Deus diz, não diz peçam-me. Noutras alturas Deus diz pedi, dar-se-vos-á. Aqui ele não diz pedi, ele diz compra de mim, aconselho-te a que de mim compres. Colírio, precisamos de colírio, irmãos, ou seja, do Espírito Santo. Todos, para entendermos estas coisas. Então, voltemos a Daniel, agora ao capítulo 11, vamos ler o versículo 33 e 35. O 33 diz assim: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Então temos aqui um período de ensino, não é? Que muitas coisas vão ser ensinadas. E quem é que o vai fazer? Sim. Qualquer um? Não, os entendidos. Curiosamente não diz que são os pastores. Também podem ser pastores, mas eles têm que ser entendidos. Eles têm que ter colírio, eles têm que ser cheios do Espírito Santo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Vamos saltar para o versículo 35. Alguns, não são todos, alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos. Então temos aqui um trabalho de purificação até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. E vamos dar um salto agora para Daniel capítulo 12, versículo 10. Que nós conhecemos bem. Muitos, infelizmente não são todos, mas são muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, quem é que vai ter este entendimento? Aqueles que tiverem passado pelo crisol, pelo cadinho, os que tiverem sido acrisolados, purificados e embranquecidos. Estamos a perceber, irmãos? Queremos nós ser como Daniel em Babilônia, que também passou pelo fogo,
pelo cadinho, pela prova. Quem é que pediu isto? Vamos agora aqui a uma outra situação. Sábios e entendidos. Quem é que pediu isto? Novamente o que está escrito. Lembram-se quem é que pediu isto? Sem ser... Salomão. Como? Salomão. Salomão. E vamos exatamente para este livro, 1 de Reis, capítulo 3. Vejam como a história se repete. E Deus a avisar-nos, porque é nosso amigo. 1 de Reis, capítulo 3, eu vou ler o versículo 5 e depois do 9 ao 12. Então o 5 diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Versículo 9. Dá, pois, a teu servo um coração que entendido. Um coração entendido. Olha a palavrinha aqui, irmãos. Mas entendido para quê? Para julgar. Julgar o quê? O teu povo, para que prudentemente discerna, aqui está o entendimento, discernir entre o bem e o mal. Será que nós agora no final dos tempos também precisamos de entendimento para discernir entre o bem e o mal? Ou nós estamos tão soberbamente confortáveis de que vamos saber o que é o bem e o que é o mal? Discernir entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então estamos num contexto de julgamento. Vai ser necessário julgamento e precisamos julgar com justiça. Versículo 10. E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe disse: Porquanto pediste isto e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste o quê? Entendimento para discernires o que é justo. Então, irmãos, a questão do ser sábio e entendido também tem que ver com o quê? Com esta questão. Discernir o que é justo. Versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que eu te dou um coração tão sábio, novamente as palavrinhas, e entendido, que antes de ti teu igual não houve e depois de ti teu igual não se levantará. E agora vejam, irmãos, logo de seguida em que Deus lhe dá, porque é Deus que dá um coração sábio e entendido. Ninguém tem a presunção de pensar que por si próprio tem estas qualidades. Não. Isso foi o que Lúcifer pensou no céu, não é? Mas é Deus que dá. E logo após, reparem isto, logo após de Deus ter dado a Salomão um coração sábio e entendido, o que é que aconteceu? Uma circunstância em que lhe aparecem duas mulheres. O que é que são mulheres em profecia? Igrejas. Ah, interessante. Uma amava o filho, a outra não. Quem é o filho? É Jesus Cristo? É Jesus Cristo. E essa que amava o filho, irmãos, isto é uma história tipo. Aquela que amava o filho estava até disposta a tudo para que ele não morresse. Como é que este homem poderia ter julgado desta forma se Deus não lhe tivesse dado um coração sábio e entendido?
Irmãos, hoje precisa levantar-se um povo sábio e entendido, como Daniel, para e como Salomão, para discernir entre o bem e o mal. Vivemos no século XXI, mas a história vai se repetir. E há dois reis, eu não vou entrar em muitos detalhes mais, porque tínhamos muitas coisas para dizer aqui. Há dois reis hoje. Primeiro rei visível, Jorge Mário Bergoglio. Não é o primeiro rei da Babilônia hoje? Já está doente, coxo, mas é o rei visível. Mas existe um outro rei invisível, que está vivo. E que pela primeira vez na história estão os dois vivos. Vivos e pensantes, não estão dormindo. Quem será o segundo rei invisível da Babilônia que nós temos hoje? Todos sabemos. Todos sabemos, não é verdade? Pois é, Todos. Yosef Ratzinger. Agora, o que é que acontece aqui, irmãos? Vamos lá ver se esse senhor, se ele está a dormir. Eu não sei se os irmãos sabem, sabem certamente, portanto, Francisco, ele é jesuíta. E a Ordem dos Jesuítas foi criada precisamente para exterminar, como as baratas, como nós fazemos com as baratas, exterminar o quê? Na altura, quando foi criada, era o protestantismo. Mas neste momento, a única igreja que podemos dizer que é protestante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, porque as outras já deixaram de protestar há muito tempo. Então, os irmãos, agora reparem, temos um jesuíta e temos um outro que, quando foi nomeado, não sei se os irmãos sabem, lembram-se em que ano foi? Por acaso alguém se recorda em que ano foi? Quando é que Josef Ratzinger foi escolhido? Foi depois da morte de quem? Segundo. Tem que abrir os micros, quem quiser falar. Eu gostava de vos ouvir. Foi depois da morte de quem que Josef Ratzinger foi escolhido? João Paulo II. Muito bem, João Paulo II. Eu vou mostrar-vos aqui porque eu gosto de guardar documentos e tenho aqui um jornal português. Quem é português conhece bem este jornal, que é a Capital, de uma quarta-feira, dia 20 de abril. Como? Quarta-feira, dia 20 de abril de 2005. Vou mostrar-vos a capa do jornal. Estão a ver aqui? Está aqui a data. E neste jornal, o articulista faz uma consideração muito importante. Diz aqui muitas coisas importantes, não vamos ler tudo. Eu estou a falar-vos isto porque estamos a falar do rei invisível da Babilônia. Como Nabonido, no tempo de Daniel, era o rei invisível. Mas neste jornal, para surpresa de muitos, olhem o que diz aqui. Nós hoje temos Inquisição. Disfarçada. Na página 6 deste jornal, olhem o que está aqui.
Eu estou apenas a mostrar o jornal, não sou eu que estou a dizer. Mas Deus está a avisar, ou não? Quem avisa, amigo é. Então está-nos aqui a dizer, neste artigo, interessantíssimo, e que quem quiser consultar, eu tenho aqui, precisamente para poder mostrar, o inquisidor dos tempos modernos, que hoje já não se chama assim, já não se chama Inquisição, chama-se Congregação para a Doutrina da Fé. Então, irmãos, reparem que nós temos como rei visível um jesuíta, como rei invisível o inquisidor. Será que estamos à beira de ver repetido aquilo que aconteceu no tempo de Daniel com estes dois reis? Certamente. Não vou, hoje, não é hoje o tema para dar-vos os detalhes, os vários detalhes, inclusivamente das duas estátuas. As duas estátuas têm informações para nos dar impressionantes. Mas o que é certo é que o rei que nós temos hoje, visível, ele escreveu já algumas encíclicas. E nós já falámos disto aqui. Uma delas é esta, Laudato Si, não é? Que já falámos, e que tem por objetivo salvar o planeta. Não é Laudato Si. O que é facto é que para salvar o planeta ele inclui o domingo e a Eucaristia. Mas como se isso não bastasse, aqui nesta encíclica, no parágrafo, deixem-me por favor procurar, no parágrafo 60, diz assim, está aqui, mas eu vou ler. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo o tipo de intervenção. Estamos a ver aqui o que é que o rei visível está a dizer. Ele está a dizer que todo aquele ser humano que, com qualquer das suas intervenções, pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, ou seja, comprometer ou ameaçar no sentido de se opor às determinações da encíclica, que inclui o domingo. O que é que ele diz aqui? Convém reduzir a sua presença no planeta. O que é que isto significa? Significa isto? Exterminar e impedir-lhe todo o tipo de intervenção. Ou seja, tirar as liberdades completas e totais a essas pessoas. Deus está-nos a avisar ou não? Deus está-nos a avisar através do rei visível. Só que o outro não está morto. Está vivo, o invisível. E que é o inquisidor. E esse senhor, ele escreveu também ele algumas encíclicas. No tempo de João Paulo II, temos aqui, em setembro de 98, saiu esta, o Dia do Senhor, Carta Apostólica de João Paulo II, sobre o quê? O Dia do Senhor, santificação do domingo. Santificação do domingo. E ele faz uma análise, não vou lê-la toda, o que é uma pena não podermos trabalhá-la, mas é importante. Ele faz um estudo desde Gênesis até o Apocalipse do sábado bíblico e depois transfere-o para o domingo. Eu vou ler-vos apenas aqui duas citaçõezinhas desta encíclica, uma que se encontra na página 56 e é o parágrafo 48.
E a outra é na página 74 e é o parágrafo 67. Mas então a primeira diz assim: compete aos bispos, de modo particular, empenhar-se para fazer com que o domingo seja reconhecido, santificado e celebrado por todos os fiéis como verdadeiro dia do Senhor, no qual a Igreja se reúne para renovar o memorial do seu mistério pascal, mediante a escuta da palavra de Deus, a oferta do sacrifício do Senhor e a santificação do dia através da oração, das obras de caridade e da abstenção do trabalho. Vamos a ver o que é que está aqui. Esta é uma recomendação aos bispos para fazer com que o domingo seja santificado. Mas na página 74, a conversa já é outra. E ele vai mais além. Diz o seguinte: por isso, é natural que os cristãos se esforcem para que, também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil. Uau! Então ele está a dar o recado a quem? Aos legisladores. A legislação civil tem em conta o seu dever de santificar o domingo. Reparem o que é que está aqui a ser trabalhado já há bastante tempo. Babilônia trabalha na sombra e vai se adaptando. A seguir a este senhor, que foi João Paulo II, vem este senhor aqui, o tal inquisidor, que no tempo em que João Paulo II era Papa, este era o chefe da Inquisição. Era o chefe da Congregação para a Doutrina da Fé. Outro nome pomposo para significar Inquisição. Então, estamos a ver aqui a articulação? Ou não? Este senhor, eu vou ler aqui na contracapa, escreve esta encíclica. Caridade na verdade, ou seja, Caritate in Veritate. E diz assim, Caritate in Veritate é a terceira encíclica, reparem, 3, diz-vos alguma coisa. É a terceira encíclica de Bento XVI e a primeira que aborda a questão social. O Papa, falo na linha das encíclicas, que agora não vamos ler aqui o resto, está na contracapa. E eu agora vou-vos ler aqui, eu acho que já li uma vez, mas neste grupo de estudos avulso ainda não tinha lido. Vou ler-vos o que é que está aqui no ponto 67. Curiosamente é o mesmo ponto daquela que eu li agora há pouco, do Dias Domini. É o mesmo ponto 60, o mesmo parágrafo, 67. É engraçado, até o número. Eu vou ler-vos o que está aqui. Eu sei que os irmãos provavelmente não conseguirão ler, o que é uma pena. Será que conseguem? Conseguem, sim. Ok, então pode ler o que está azul. Para o governo da economia mundial, para sanar as economias atingidas pela crise, de modo a prevenir o agravamento da mesma e, em consequência, maiores desequilíbrios, para realizar um oportuno e integral desarmamento e segurança alimentar e a paz, para garantir a salvaguarda do ambiente e para regulamentar os fluxos migratórios. Urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial, delineada já pelo meu predecessor, o Bento João 23. A referida autoridade deverá regular-se pelo direito a ter-se coerentemente aos princípios de subsidiariedade e solidariedade, estar orientada para a consecução do bem comum.
Estamos a ver o que é que ele está a dizer aqui, vários pontos. Economia mundial, um oportuno desarmamento, segurança alimentar, salvaguarda do ambiente e fluxos migratórios. Para estes 5 pontos, para resolver e gerenciar estes 5 pontos, urge. O que é urge? É urgente. É urgente, é o que ele está a dizer aqui. Uma autoridade política mundial. Este senhor é o chefe da Inquisição. Irmãos, nós estamos a ser avisados ou não? Estamos a ser avisados. Precisamos de ser sábios e entendidos? Precisamos. Porquê? Porque vai haver necessidade que Deus nos revele coisas. E nós precisamos fazer diferença, discernir entre o que é justo e o que é injusto. Entre uma igreja e outra igreja, entre as duas mulheres, lembram-se? E precisamos ter conhecimento vindo do céu para explicar estas coisas às outras pessoas. Precisamos de entendimento, irmãos. Então, agora que nós estamos neste ponto, a pergunta é: será que nós estamos disponíveis para sermos os Daniéis na Babilônia? O livro de Daniel tem muita coisa para nos ensinar, irmãos. Muita coisa. E o que eu quero transmitir aos irmãos é a necessidade de nós termos, clamarmos ao Senhor para que Ele nos conceda o colírio, nos dê o mesmo espírito excelente que tinha Daniel, ao ponto de, quando houve uma conspiração, não era teoria, era mesmo conspiração, contra Daniel. Lembram-se que houve uma conspiração contra Daniel e eles procuraram achar faltas em Daniel. Eles não conseguiram. Que nós possamos ser essas pessoas que Deus está buscando, porque a história repete-se. E Deus nos está avisando, e Ele vai ter muitas coisas mais para nos comunicar. Mas nós necessitamos realmente de ter uma postura muito semelhante à de Daniel. Orar 3 vezes por dia, clamando ao Senhor por colírio, para que Deus nos possa utilizar. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, acabamos de ouvir muitas coisas, mas muitas outras coisas o Senhor tem para nos transmitir. Que o Senhor nos incendeie o nosso coração com o desejo sincero de abandonarmos a forma de pensar da Babilônia, de saber e continuarmos a fazer errado. Que haja em nós um verdadeiro reavivamento, provoque em nós um reavivamento, Pai, e dê-nos o poder do seu bom Espírito. E também o mesmo sentimento de humildade, de dependência, de abnegação que havia em Cristo Jesus. Suplicamos estas graças, Pai, não que nós mereçamos, porque não merecemos, mas em nome e pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Indo um pouquinho atrás, aqui a encíclica Laudato Si, ao ponto que nós lemos há pouco, o ponto 60, eu pessoalmente nunca tinha visto este aspecto. Eu sempre achei que nós iríamos ser considerados, enfim, opositores, não é? Considerados opositores
de todo o sistema, por uma questão do sábado. Por uma questão do sábado. E era isso que na minha mente estava estabelecido. Como nós lemos há pouco, que diz, não é? Novamente, na encíclica Laudato Si, no ponto 60. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema. E por isso temos que impedir-lhe todo o tipo de intervenção e reduzir a sua presença no planeta. O que eu quero salientar aqui é aqueles que ameaçam e comprometem o ecossistema mundial. Ora, até que eu entendi que não era só pela questão do sábado. É por outra coisa, irmãos, que nós adventistas temos defendido, talvez não tanto quanto nós deveríamos, que é a questão da reforma da saúde. Então, esta questão da reforma da saúde, como é que vai poder ameaçar e comprometer o ecossistema? Como? Se nós até, nas nossas doutrinas, nós temos a questão do vegetarianismo estrito, não é verdade? Apesar de ser um assunto que tem sofrido ataques internos, mas agora vai se extrapolar para o exterior. Então, eu vou ler aqui um artigo de um jornal. Está um pouco desfocado. Olha o que diz. Fórum Económico Mundial diz que seja vegano. Reparem que estamos a falar do Fórum Económico Mundial. O que é que a economia tem a ver com isto? Coma algas marinhas, algas e catos para quê? Para salvar o planeta. Para salvar o planeta. Mas não é só este artigo. Esta informação diz-nos também aqui num outro jornal. Reino Unido. Crianças vão comer insetos para avaliar o apetite por proteína alternativa. Eu até penso que enviei um pequeno vídeo para a Alice, penso que foi para a Alice, de uma notícia que saiu em Portugal há 15 dias, talvez nem tanto, acerca de um Politécnico de Lisboa, que já serviu pela primeira vez uma refeição, isto deu nas notícias, irmãos, aqui em Portugal, serviu pela primeira vez no seu refeitório para os alunos uma massa feita de insetos, baratas, lagartas, minhocas, a massa era feita de insetos. Eu posso mandar a reportagem, atenção. Portanto, nós já estamos a viver esta realidade. Agora, o que é que isto tem a ver connosco? E o que é que o nosso vegetarianismo, se é que nós somos vegetarianos, atenção, porque muitos de nós dizemos-nos vegetarianos, mas de vez em quando comemos outras coisas, não é? Comemos, comemos cadáveres, e não só. Mas então, olhem o que diz aqui. Eu vou ler-vos esta notícia do Live Site, que é um artigo, um jornal. Olhem o que diz aqui. A autoridade do Vaticano em Davos, foi agora este ano, o que é que diz? Diz que a Igreja está implementando a agenda do Fórum Econômico Mundial. E o que é que o Fórum Económico Mundial disse há pouco que nós lemos? Seja vegano para salvar o planeta. Agora eu vou-vos ler aqui uma citação do Grande Conflito. E isto é que é importante. No capítulo 36, que no nosso estudo do Grande Conflito ainda não chegámos lá, mas vamos chegar. Se Deus quiser, página 587.1.
diz o seguinte, falando da América do Norte, ali a obra da temperança, que é um dos nossos 8 remédios, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical. A temperança acha-se ligada a quê? Ao movimento em favor do descanso dominical. Reparem, isto é Deus a falar. Continuando. E os defensores do último, ou seja, do descanso dominical, agem como se estivessem trabalhando, a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. E agora reparem o que está aqui, e os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma. O que é que dizia lá a encíclica? Eu vou repetir. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial. Então estamos a ver aqui o que diz uma encíclica e o que diz Deus no grande conflito há muitos anos. O que é que Deus já tinha falado? Tinha falado que a questão da temperança, serão considerados inimigos da temperança e reforma. Por quê inimigos da temperança e reforma? E uma ameaça e que comprometem o ecossistema. Por quê? O que é que acham? Temos aqui a Babilônia a falar. E o que é que a Babilônia diz? Seja vegano. E o que é que temos nós? Interiormente, uma guerra contra os veganos. Inimigos da temperança e da reforma. Quem é que vai fazer esta guerra? O movimento em favor do descanso dominical. Então estamos a ver que não vai ser só uma questão de sábado ou domingo. Vai ter que ver também com reforma da saúde. E onde é que nós encontramos o chamado para a reforma da saúde? Em Daniel, no capítulo 1. Interessante. Então estão a ver que o livro de Daniel é ou não é um livro de direcionamento para os que vivem no tempo do fim. Então, e os que eram contra a reforma da saúde, porque Deus indicou, vão sê-lo porque Roma vai obrigar. A quem nós estamos curvando? Diante de que autoridade nos estamos curvando? A autoridade de Deus ou a autoridade do Papa? Isto vai, aliás, já está a ser implementado. Esse artigo que eu vou mandar para o grupo já está a acontecer no Reino Unido, aqui em Portugal, inclusivamente. E em outubro, no início do ano letivo, esse Politécnico, é uma escola, um Politécnico de Lisboa, vai ter mais refeições com insetos. Todo tipo de insetos. Sim. Esses insetos não condizem com o veganismo, porque é o contrário, o veganismo eles não permitem que se coma nada de vida. Pois é, mas estão a ver como é que o inimigo está aqui a fazer uma miscelânea, uma mistura da verdade com o erro, e quem é que vai conseguir discernir o bem do mal? Poxa vida, mas aí é matar até a própria forma de falar veganismo, ela tem um conceito completamente diferente. Exatamente.
Então, estão a perceber, irmãos, como é que a coisa é muito mais abrangente? São avisos, Deus está a avisar. E há necessidade de termos este entendimento. Vale notar também que os da nova era, que adoram no domingo, são defensores do veganismo, né? E eles têm defendido isso já há muitos anos, inclusive enquanto nosso povo tem resistido. Aqui nos Estados Unidos eles chamam agora, para diferenciar do veganismo, porque o veganismo vem da nova era, eles utilizam o termo plant-based, alimentação baseada em plantas, né? Porque dá um tom um pouquinho diferenciado do veganismo só para não matar os animais, para defender os animais, né? Para a saúde, conforme Deus havia determinado. Eu já estou a enviar para a Alice e depois a Alice envia para os grupos que entender. Aí temos a reportagem. Esta é daqui de Portugal, do Instituto Politécnico de Lisboa. Ok, vamos concluir, que eu vou ter que deixar a sala, está bem? Então, você ora novamente, querida? Sim. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, pela luz que o Senhor tão bondosamente tem derramado sobre nós, que ela possa dar a volta ao planeta, que ela possa iluminar as mentes, despertar corações, consciencializar consciências entorpecidas e que nós, Senhor, possamos levantar-nos cheios do poder do Seu Espírito, sem temor, confiados de que o Senhor está conduzindo o seu povo e não nos deixará sem que a sua vontade se cumpra em cada um de nós. Faça de nós luzes, é o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.